Cuidado com a Lei Geral de Proteção dos Dados. Assunto importantíssimo e que ainda pouca gente sabe realmente o que é e o impacto que isso vai ter no seu negócio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, Gabi, essa vinheta tá tão disseminada que eu nem preciso mais falar depois da sexta começando aqui, porque é um reflexo, entendeu? Um reflexo coletivo, todo mundo já sabe que entra a vinheta, eu não preciso dizer mais nada, né? Conhecidíssima. Então você não pode perder esse canal incrível. Você tem que se inscrever no canal, tem que dar like nos vídeos para você estar sempre conectado aqui com a gente, porque sempre tem assuntos atuais, diferentes. E deixe seus comentários também lá, né? Discorde da gente, coloque, complemente as informações, participa. A gente adora isso. Exatamente. E a vantagem é que tem programas que você vai ver a Gabriela Otto de óculos e outros programas você vai ver ela sem óculos, entendeu? Exatamente. É muito louco esse negócio. Depois das 6 é muito dinâmico, né? Bom, vamos falar de um assunto sério. Vamos falar de um assunto sério, seríssimo, que é a Lei Geral de Proteção dos Dados, a famosa LGPD, Exato. que vai entrar em vigor a partir do dia 20 de agosto desse ano, que a gente tinha colocado nas nossas previsões, nosso programa de previsões, que seria uma das coisas que iriam realmente acontecer forte, impactar forte o ano 2020. E vamos falar Você sabe que tem um projeto de lei quando esse vídeo for ao ar, não sabemos como é que vai ser, mas nesse momento que a gente está gravando, tem um projeto de lei de um deputado do Mato Grosso, se eu não me engano, que quer adiar em 2 anos que essa lei entre em vigor para as empresas se poderem se adaptar. Então, ele está propondo para entrar em 2022. Não está ainda decidido, por enquanto mantemos agosto de 2020. Então, a seguir cenas dos próximos capítulos. Mas o lance é importantíssimo, e se você acha, não, eu não sou uma grande empresa, eu sou uma pequenininha, eu tenho um blog onde as pessoas só colocam lá o e-mail para se inscrever, receber newsletter e tal. Gente, está todo mundo no mesmo barco, entendeu? É uma lei que vai pegar todo mundo, né, Paulo? Eu acho que é legal até explicar um pouquinho o conceito rápido assim disso, por que surgiu, porque foi na Europa que surgiu, né? A Lei Geral de Proteção dos Dados, assim como outras leis, na verdade é uma regulação, né? É um mecanismo de regulação do Estado para controlar a coisa da transferência, né, dos dados, respeito aos dados, às informações individuais de cada cliente, de cada cidadão, e ela foi inspirada na GDPR, que é a Global Data Privacy, não sei o que quer dizer. General Data Protection Regulation. Que Uma colinha entrou aqui. em vigor em maio de 2018, que causou realmente uma enorme corrida das empresas para se adaptarem a essa regra, porque, na verdade, a GDPR ela exigiu, é uma lei europeia, como eu falei, mas ela exigiu que a regulação ela implicava não somente as empresas que estavam dentro da União Europeia, mas também empresas que estavam fora da União Europeia, mas que de alguma maneira processavam as informações dentro da União Europeia. Portanto, as empresas que estavam fora, mas que de alguma maneira tinham clientes ou processavam informações dentro da União Europeia, elas tinham o impacto dos riscos pela lei. E a lei é uma lei severa. Ela protege os indivíduos, né, os cidadãos, na medida em que eles passam a ser donos, né, eles passam a possuir as informações sobre eles, e o que as empresas só têm condição de utilizar as informações sobre eles ou sobre elas a partir do momento que eles dão uma autorização para isso, né? Então, na verdade, é um instrumento que regula o uso de dados de terceiros por parte das empresas. Isso. Não obedece a essa regulação, está sujeito a multas que vão, segundo diz a lei da GDPR, estou falando ainda da GDPR, que vão entre 4% do faturamento anual da empresa até 20 milhões de euros. E aí, segundo diz a lei, diz o seguinte: o que for maior, ou seja, se for 20 milhões de euros, o maior valor a pagar é 20 milhões de euros, se for 4% do faturamento, é 4% do faturamento. E aí, enfim, para terminar isso, o LGPD
ele é exatamente um reflexo da GDPR, ou seja, tudo aquilo que é regulado na Europa vai passar a ser regulado no Brasil. E É isso aí. isso vai ter um impacto muito grande no pequeno, no médio e no grande prestador de serviços, porque vai acabar. Você falou uma coisa importante, tudo é importante, mas uma coisa interessante que é na época, né, quem mesmo não estando na Europa sofreu os impactos. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, 42% dos sites americanos que não estavam adequados a essa lei foram bloqueados para usuários europeus. Então, se dependendo do teu tipo de negócio, você não pode deixar isso acontecer, né? E esse negócio de multas foi uma loucura, assim. Inclusive, grandes multas foram dadas para empresas dentro do nosso segmento de turismo e hotelaria. Então, uma delas é a British Airways, que levou uma multa de 230 milhões de dólares. Foi um recorde de multas, porque quando detalhes de reservas de 500 mil clientes sofreram um ataque cibernético e dados de reservas de 500 mil clientes foram vazados. Então, essa foi uma das maiores multas. Depois veio a Marriott, que sofreu uma multa de 123 milhões, e quando ele comprou, olha que interessante as coisas, isso aí é legal para a gente saber. Depois que ele comprou a Starwood, ele não utilizou o sistema antigo do grupo, então ele deixou o sistema ficou desatualizado. O que aconteceu? Foi hackeado, revelou a informação de 339 milhões de hóspedes. E por último, o Google, com 57 milhões de dólares de multa, porque a nova configuração dos telefones Android tem várias informações ali que foram ocultadas das pessoas, né? Que elas não sabiam com o que elas estavam concordando. Ou seja, o bicho vai pegar, né? Realmente a gente está falando do negócio sério mesmo, né? Porque quando você fala de compliance com o GDPR ou com o LGPD, não é apenas você assegurar que você está tratando os dados e se comunicando com o seu cliente de uma maneira correta a partir da autorização dele, mas é você assegurar também que os dados que você tem sobre terceiros, eles estão blindados de qualquer risco de invasão. Por quê? Porque imagina você que tem um negócio pequeno ou um negócio médio, se você tem um problema como esse que teve o problema da Marriott, de data breach, como a gente fala, né, de invasão dos dados, de roubo dos dados, você imagina o problema no risco do seu negócio. Então, por exemplo, se você lê o balanço da Marriott Starwood, por exemplo, você tem lançado lá as provisões dessa multa multimilionária que eles tiveram que pagar em função dessa negligência. Então, assim, se alguém roubar os seus dados, você também é responsável. A responsabilidade é da empresa. O valuation do seu negócio entra dentro do teu, ou seja, isso entra dentro de um passivo que você não consegue resolver enquanto você não prestar contas à justiça. É isso aí. Ou seja, responsabilidade, é sua responsabilidade de se blindar contra ataques cibernéticos, é sua responsabilidade de garantir que os teus fornecedores estejam de acordo com essa lei, é tua responsabilidade se algum cliente reclamar que o dado dele está sendo usado para alguma coisa, então a questão de e-mail marketing, ou seja, tudo tem que ser revisto. Processos gerais de comunicação com o cliente, usuários online vão ter que ser revistos, né? Agora, eu tenho uma outra teoria, não é teoria, é uma outra análise aqui que eu queria compartilhar com você, ver o que você acha, Paulo. É o seguinte, eu acredito que o próprio mercado vai se reorganizar para que as empresas continuem conseguindo todos os dados que querem. Eu vou dar um exemplo. Se você tem conta no Google, se você tem um Gmail, se você está nas redes sociais, para você estar lá, automaticamente você já concordou que os teus dados estão disponíveis.
Se você, de repente, entra num site de um hotel, se você entra numa OTA, para você, de repente, se cadastra aqui que você consegue um preço menor. O próprio mercado, acredito que ele vai se reestruturar para que você quer alguma coisa, quer um benefício? Então me dá teus dados. Você quer um desconto? Então me dá teus dados. Isso já acontece e eu acho que vai acontecer muito mais ainda. O lance de que os dados são o novo petróleo, que aliás todo mundo pega essa frase para si, essa frase foi citada numa matéria do The Economist em 2017, é deles essa frase, bate muito com uma entrevista que eu vi do Yuval Harari, aquele autor, né, do Sapiens e tudo mais. Ele fala uma coisa muito legal, que é o seguinte: imagina que no futuro, se você quiser um plano de saúde, você vai aceitar, então, que tenha micro nanocomputadores na tua corrente sanguínea para pegar, por exemplo, um câncer no primeiro dia, e porque o custo disso para os planos de saúde é muito mais barato que fazer um tratamento depois. Se você quiser mais barato, você vai ter que ter. Talvez, se você quiser um plano de saúde, você vai ter que dar esses dados da tua saúde em tempo real para o plano. Então, o que eu quero dizer, eu queria saber a tua opinião, é que eu acho que o mercado vai se rearranjar para continuar tendo dados, porque a partir daí você tem muito mais poder, né? Muito mais approach, muito mais poder de convencimento e persuasão nos clientes. O que você acha? Claro que aí eu estou tirando aqui tudo que é usado de má fé ou usado para algo ruim, que a gente vai falar já já. Mas eu estou falando em termos de mercadológicos mesmo. O que você acha? Eu acho que a questão não está solucionada, a GDPR e a lei brasileira, que é a LGPD, eles não vão solucionar os problemas. Eu acho que hoje é a grande discussão que se tem hoje, é exatamente para onde vai a informação que é coletada sobre você, né? Ou seja, essa questão toda que você coloca, o Yuval Harari, ele coloca o data pele e o data alma, ou seja, o data pele é aquilo que eles sabem de você. Você comprou um produto aqui, você comprou um produto ali, você tem um hábito ali, antecipa o hábito. O data alma que ele diz é exatamente, com a inteligência artificial e com toda a tecnologia por trás da inteligência artificial, o nível de informação que eles vão ter sobre você vai poder dizer quando é que você vai ter um ataque cardíaco, por exemplo. Ou quando é que você vai, segundo os teus gastos e os teus saves, quando é que você vai ter zero dinheiro para se sustentar a partir da sua longevidade, etc. Então, o data alma. Então, assim, não está equacionado ainda de como é que um órgão regulador vai ter condição de regular o nível de profundidade em que a tecnologia está permitindo as empresas estarem avançando para obter a informação sobre você enquanto alma e não somente como você como pele, né? Bom, então a gente teve aí algumas coisas que culminaram, como o vazamento de boa parte da população americana, como o Equifax, depois o negócio da Cambridge Analytica, né? Dá um Google aí que vocês vão ver tudo o que aconteceu. O grande avanço que a GDPR coloca, que a LGPD vai estar colocando, é que, assim, pelo menos uma grande resposta a essa questão ela já está respondida, que é a portabilidade dos dados. Ou seja, eu sou dono dos meus dados, né? E responsável por eles. Exatamente. Os meus dados não pertencem a ninguém outro. Então, se eu não quiser que ninguém saiba sobre o meu problema do coração, ou sobre as minhas economias, ou sobre os meus gostos e preferências, eu, protegido pela regulação dessas leis, eu tenho o direito de ser esquecido, como eles chamam, né? Os indivíduos, os cidadãos, eles têm o direito de serem esquecidos. Então, essa é o grande avanço da lei. Agora, onde isso vai parar se eu deixo, né, se eu permito que esses dados sejam utilizados, é essa discussão que você levantou do eu data, do eu pele e do data pele e data alma. Né? Mas vamos cair no mundo real, porque o mundo real é que as coisas acontecem. Bom, como usuário, eu quero dizer que eu não quero ser esquecida e que tá tudo bem, tá?
Por enquanto, para mim, bom, se bem que ninguém vazou meu número de passaporte nem meu cartão de crédito ainda, né? Não, eu sou ao Então, contrário, eu quero que me esqueçam, Gabi. Eu quero não, que eu me não quero. esqueçam, entendeu? Eu quero estar conectada com tudo, eu quero os descontos, eu quero o bônus, eu quero todos os benefícios. Podem me Não, dar, eu não não tem problema, quero, eu dou eu meu não quero e-mail. nada disso. Eu não quero banner, eu não quero push mail, eu não quero nada disso. Eu vou em modo privê do. Bom, vamos lá. Muito bem. Então, assim, o que nós podemos falar como dicas para pequenos, médios e grandes empresas? Uma das coisas que a gente nota, e nós falamos aqui sobre a importância que você é responsável caso seja vazado, caso tenha algum ataque cibernético, alguma coisa, então previna-se. Gestão de riscos. O que eu vejo muito nas empresas, principalmente pequenas e médias, é que a senha de acesso a todo o teu sistema e todo o teu mail e, consequentemente, as tuas ferramentas, etc., é de uso comum. É algo que muitos... Não existe aquela preocupação em colocar restrição de senha, com restrição de acesso, perdão, senha com restrição de acesso para cada funcionário. Então, por favor, isso é uma das coisas que a gente tem que ficar mais atento para daqui para frente, né? Porque se acontecer alguma coisa, você será responsável. Perfeito. E você? Isso é uma festa do caqui mesmo, essa história de senha, é uma festa do caqui. E é isso para várias outras coisas, não é só para isso, tá, gente? Para tudo, para tua estratégia, o teu banco de dados, a tua vida do teu negócio tá ali dentro. E de repente tá todo mundo com acesso, né? Isso é um absurdo. A minha dica são três, tá bem engaixado no que você falou. A primeira dica é o seguinte: se a lista não é sua, não use. Acabou essa história de conseguir lista, de comprar lista, de arrumar uma lista para mandar um convite de um festival gastronômico, de uma promoção, etc. Se a lista não é sua, não use. Uhum. Segundo ponto, se a lista é sua, assegure de que o cliente está autorizando você a usar ela, aquilo que a gente chama de opt-in. O cliente tem que ter dito: eu autorizo você a me mandar um e-mail, mesmo que seja um buquê de flores, mas assegure que o cliente autorizou. Em terceiro lugar, se a lista é sua, assegure que ela permaneça sua, que é um ponto daquilo que você falou, Gabi. Não permita, crie mecanismos de segurança absoluta, quase que obsessivos, para que ninguém roube ou invada os seus sistemas e leve embora a sua lista, porque isso pode custar. No Brasil, as multas elas vão de 2% do faturamento ou 50 milhões de euros, o que for maior. Então, o seu hotel, se fizer algum erro em termos de data break, em termos de roubo dos dados, você pode sofrer uma multa que pode valer mais do que o seu próprio hotel. Então, é muito Olha sério só. o que vai acontecer com essa nova lei. E você sabe que alguns dos eventos que eu já participei, que eu vi sobre esse assunto, eu estou achando engraçadíssimo, que já começou a briga da galera de TI e, às vezes, a parte jurídica da empresa com a galera de vendas, marketing, reservas, enfim. Porque esse pessoal quer guardar dados, quer ter histórico e etc. E o pessoal de TI e jurídico está querendo assim, não, é minimizar dados, sabe? É não guardar o que a gente não precisa, é pegar o mínimo possível. Então, assim, já sabemos que vão ter aí debates internos nas empresas entre marketing e vendas e a galera de TI. Agora, que vai ter consultor de tecnologia e advogado ganhando dinheiro com esse negócio, oh, beleza! Porque muitas empresas vão precisar de ajuda, e eu não estou aqui tirando sarro ou minimizando isso é real, porque muitas empresas vão precisar de ajuda para conseguir entender como funciona, implantar as coisas e tal. Então, como sabemos, né? Tudo que é tipo de crise, todos os problemas, sempre tem alguém que pode ser beneficiado aí nesse negócio. Principalmente as empresas pequenas e médias, porque as grandes já, em função dessa coisa do cross-border, elas já estão compliance com a LGPD por causa justamente das exigências da comunidade europeia. Exato. Vamos para as dicas. Muito bem. Vamos lá. Eu começo? Comece. Então tá, eu quero sugerir, não é só o livro, na verdade é bem mais do que isso. Esse livro é do Michael Sandel, ele chama-se Justiça, o que é fazer a coisa certa. Maravilhoso, simplesmente isso aqui é leitura obrigatória, mas não é só isso. Você tem
vídeos na internet dele falando. O curso foi, né? Porque não tá tendo, não está acontecendo mais ultimamente, que foi um dos cursos mais procurados de Harvard. Eu consegui fazer o curso online com ele, maravilhoso. Tem alguns vídeos dessas aulas na internet. Nada vai te fazer pensar mais. Se por acaso você é uma pessoa que tem aqueles pensamentos duros, assim, né? Porque eu sou assim, eu penso assim e acabou. Aquela síndrome de Gabriela, né? Que sou assim, vou morrer assim, né? Serei sempre assim. Isso aqui vai fazer você rever muita coisa. São coisas de valores morais. Fala sobre benefícios e leis que são colocadas na sociedade. O que é justo, o que não é. Muito interessante. Então, eu vou deixar o link para vocês verem um dos vídeos mais requisitados dele, que tem mais de 10 milhões de acessos, que é What's the Right Thing to Do, né? Qual é a coisa certa a fazer, e ele coloca várias situações, e é engraçado assim, não tem certo e errado, nada dele tem certo e errado. Tudo depende da tua argumentação, da tua justificativa. Cada pergunta, ele tinha uma pergunta depois de cada aula. Eu ficava, juro por Deus, quase 1 hora para tentar elaborar o meu raciocínio para conseguir responder aquela pergunta. Então, assim, maravilhoso. Se algum dia sair de novo esse curso online, que é gratuito de Harvard, quem falar inglês, faça, porque é algo assim que muda a tua maneira de pensar. Não é que você vai mudar de ideia, você aprende a pensar. É diferente. Sensacional. Eu acho genial. Eu não vi esse vídeo, mas eu acho que é um elemento totalmente ligado ao nosso tema, que no final Total. é o que o Harari, ele fala, que no final o que sobra a única coisa que a máquina não consegue levar a gente é o nosso juízo, né? Como a gente chama lá na nossa terra, que é o nosso discernimento como ser humano. Né? O resto a máquina leva tudo. Então, deve ser muito interessante. A minha dica vai também dentro do nosso tema sobre lei de proteção dos dados, que é o documentário da Netflix chamado The Great Hacker, que foi lançado em julho. Em português também foi lançado, ele chama Nada é Privado, o escândalo da Cambridge Analytica, já que você falou aí. Não conheço, não. É legal? Não, é fantástico. É um documentário que conta detalhes sórdidos, inclusive, sobre o processo que o Facebook utilizou junto com a Cambridge Analytica. Na verdade, o Facebook ele não utilizou, mas a Cambridge Analytica utilizou os dados do Facebook para poder manipular a eleição do Trump e a eleição do Brexit. Né? Então, isso conta em detalhes e é muito interessante. E é um jornalista, um professor de Colômbia, que tenta, ao longo do programa, por isso é que foi gerado o documentário, um jornalista chamado David Carroll, não um jornalista, é um professor da Parsons School of Design de Nova York, que tenta simplesmente obter da Cambridge Analytica o controle sobre os seus próprios dados. Ele simplesmente diz o seguinte para a justiça inglesa: eu quero os meus dados, são meus, quero que a Cambridge Analytica dê para mim os meus dados. E aí se desenvolve todo esse escândalo e estoura no famoso... Deve ser aquelas séries assim que a gente fica com raiva de saber o quanto a gente é manipulado. Pior é que ele gera uma tomada de consciência muito grande. Vale a pena vocês darem uma olhada nesse documentário. Muito bom. Gabi, é isso. Assunto excelente. Assunto excelente. Um beijo para ti, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.